Há 2 meses atrás, a população se lembra muito bem, até me viu em algumas reportagens eu falando sobre a questão da gente diminuir bomba do recalque, com a finalidade de a gente manter um reservatório bom e preservar o manancial, porque o manancial já estava dando sinais que não estava havendo a recuperação em função do abastecimento para a população. Só que esperamos as chuvas, acho que como todo o Brasil estava esperando essas chuvas, as chuvas não ocorreram, o manancial ele abaixou muito de nível, drasticamente. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos no dia 18, é isso? 18 de outubro. 18 de outubro de 2023, a nossa régua estava 16 positivo. Hoje nós estamos com menos 45, ou seja, abaixou mais de 60 centímetros o nosso manancial. E se a gente não entrasse no rodízio, não ia ficar apenas 12 horas ininterruptas sem água. A gente ia ficar dias sem água para poder recuperar o manancial, para poder captar e distribuir. Nós racionamos, o que nós fizemos? A quantia que a gente tinha disponível de água, nós distribuímos para a população abastecida pela ETA 1, mas com uma pressão menor. Hoje, a gente tem que fazer um rodízio, ou seja, a gente interrompe por determinado período para recuperar, para depois distribuir novamente. Então esse serviço de racionamento já vinha sendo feito há alguns meses atrás. Eu acho que é importante esclarecermos isso para a população, para que não haja dúvida em relação ao trabalho, ao afinco do DAI para poder abastecer a cidade, né, Almir? Exatamente, nós não queríamos que a população passasse por isso, porque realmente é muito difícil você abrir a sua torneira e não ter água para você tomar um banho, para você lavar uma roupa, para você limpar uma casa, sabe, para você usar para as atividades normais do dia a dia. Então nós começamos primeiro diminuindo a pressão, há mais de 2 meses atrás, para poupar o manancial. Mas infelizmente essa crise hídrica que está atingindo o Brasil todo, as chuvas não veio, o manancial não se recuperou, e para a gente pelo menos preservar por alguns momentos da população ter água, nós temos que fazer essa questão da interrupção. A gente pode dizer que a gente já entrou em estado de emergência mesmo, tá? Então exatamente por isso que nós saímos desses horários intercalados, que a gente funcionava a ETA das 5 da manhã às 9, abastecia, depois a gente parava, voltava às 15 horas e até às 22, depois parava novamente. Qual era a finalidade disso? Era exatamente para a população, alguns horários, ela ter água, ela não sofrer tanto assim. Mas o manancial continua baixando, as chuvas não vieram, e para a gente segurar e manter pelo menos por um período de 12 horas a população, nós fizemos esse horário contínuo agora, das 6 às 18. A gente já vem sentindo isso todos os anos, que está se agravando mais. Tanto que os especialistas falam que essa crise hídrica é a pior de 90 anos, tá? Eu posso dizer também, né, como o meu diretor já comentou, nós nunca passamos por uma situação semelhante. O manancial, das 6 às 18 horas, paralisado, ele consegue se recuperar melhor. Por quê? Porque no período que vai religar é o período que tem menos consumo. Então a gente consegue recuperar o reservatório, que toda vez que a gente para de fornecer água, a gente tem que recuperar primeiro o reservatório. Recuperou o reservatório, a gente tem que recuperar os níveis da captação. Porque se a gente não recuperar os níveis da captação, a gente não consegue religar, porque não vai ter água disponível. Então, o primeiro impacto é isso. O segundo impacto, pode dizer assim, que é também, né, vamos supor, negativo, é que a população fica sem água. Escolas ficam sem água, creches, asilos, hospitais, e o DAI, por sua vez, está auxiliando através de caminhão-pipa. Se a entidade ela tiver utilizado toda a água dela, o DAI vai disponibilizar caminhão-pipa, é só entrar em contato com a gente pelo 0800 que a gente vai socorrer. Vocês acreditam em Deus? Orem a Deus, rezem, sabe? Peça auxílio do Altíssimo. Por quê? Porque é uma situação que depende da natureza, não depende do DAI, não depende apenas da população. A população tem que fazer a parte dela, assim como o DAI também está fazendo, mas
como você mesmo disse, situação óbvia, tem que chover. E não é apenas uma chuva de 1, 2, 3, 4 horas em locais isolados. Tem que chover na cabeceira do rio, essa chuva tem que penetrar a terra, tem que encharcar a terra para que os níveis do manancial se recuperem. E depois de recuperado que a gente vai conseguir normalizar. E isso não vai acabar repentinamente não posso dizer assim, com essa paralisação. Vai demorar ainda um certo tempo, talvez alguns dias, para normalizar. Essa parada é exatamente para a gente conseguir recuperar a nossa captação lá, né? Porque agora a gente está com menos 45. Se chegar a 50, 55, só vai ter barro na nossa captação, então não vai ter água disponível. Então nós paralisamos por isso. Agora a quantia de água, só para vocês terem uma ideia, é 400 litros por segundo, que na hora dá 1.440.000 litros por hora. No dia, o DAI estava captando cerca de 34 milhões de litros, disponibilizando para a população. Agora, gente, essa água que a gente disponibilizou, ela não retornou para o manancial por causa das chuvas. Então, exatamente por isso que a gente teve que paralisar. E ficou nessa situação assim, ó. Esse local que era cheio de água, que tinha uma abundância de água, agora está assim seco por 12 horas. Depois a gente religa muito devagar.